Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa terceira aula do nosso curso de Cálculo 1. E nesta aula nós vamos falar, de módulo de um número real, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso curso justamente com a definição de módulo, tá? Então, imagine que você tem um número real x. E aí, como você pretende definir o módulo? Bem, o módulo é definido da seguinte forma. Bem, o módulo de x ele é denotado por essas duas barras, tá? Ele vai ser denotado assim, módulo de x. Ele vai ser exatamente definido da seguinte forma. Ele vai ser, pessoal, o próprio x, quando esse x for maior ou igual a zero. E vai ser o oposto de x, se o x for menor do que zero. Então, é isso. Então, um exemplo bem simples, né? A definição é bem simples mesmo. Por exemplo, se você está calculando o módulo de 5, então aqui nesse caso tem que o x é 5. Então, se o x é 5, 5 é o quê? É positivo. Se ele é positivo, o módulo dele é ele mesmo, certo? Então, ó, observe a definição. O módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, o módulo de x vai ser o próprio 5. Neste caso aqui, o x é igual a menos 3, certo? Então, neste caso, você está fazendo o módulo, está construindo o módulo de um número que é negativo. Então, se esse número é negativo, o módulo dele, por definição, é menos x. Ou seja, seria menos x, só que quem é x é menos 3. Então, fica menos 3, que dá 3. Então, é o que eu disse, né? O módulo de x vai ser ele mesmo se o x vai ser positivo, e o oposto dele, né, o inverso, o simétrico dele, se o x for negativo. Ó. X negativo dá 3. Então, observe que em ambos os casos, tanto para x positivos quanto para x negativos, o módulo vai ser sempre um número positivo, tá? Por mais que seja menos 1000, o módulo daí vai ser menos 1000, que dá 1000, certo? Então, um módulo de um número real é sempre um número positivo. E essa é a nossa primeira consequência, né? Isso segue diretamente da definição, certo? Da definição, você tem que o módulo vai ser sempre maior ou igual a zero, certo? Sempre. E só é zero se o x é zero, tá? Então, o módulo de zero vai ser zero. E para qualquer outro valor de x, né? Como a gente viu aqui, ó, menos 3, menos 5 daria 5, né? Então, 5 dá 5. Então, qualquer outro valor de x, ele vai ser sempre positivo. Além disso, também, você tira como sequência que você poderia escrever a definição de módulo como máximo entre x e menos x. Por quê? Ó? Observe. Nesse caso aqui, né? O x é 5, certo? Logo, menos x seria o quê? Menos x seria menos, deixa eu colocar assim, menos x seria igual a menos 5, certo? Quem é o máximo entre eles? É 5, certo? É 5. Então, neste caso aqui, ó, o máximo entre eles, que é o maior valor, o máximo é o maior valor. Logo, o módulo seria 5, foi o que deu aqui. Aqui, ó, quem seria o x pra gente? O x seria menos 3, certo? Quem seria menos x? Seria exatamente menos 3, certo? Menos x seria menos 3, que dá 3, certo? Que dá 3. Aí, quem é o máximo entre esses dois? Quem é o máximo entre x e menos x? É exatamente o menos x. Então, a gente poderia definir também, né? Então, o máximo, nesse caso, seria menos 3. Então, a gente poderia definir módulo como essas duas, dessa forma, né? Olha, é o maior valor entre x e menos x, certo? E aí, claro, ficaria bem definido também. A gente vai uma nova definição, né? E além disso, pessoal, uma outra propriedade que segue também direta da definição é que o módulo de x vai ser sempre maior do que o próprio x, maior ou igual, certo? Observe aqui, ó. Aqui a gente tem a igualdade, né? Nesse caso a gente tem a igualdade, mas nesse caso aqui, quem é x, ó? É menos 3. E quem é o módulo de x? Quem é o módulo de x? Vou colocar aqui assim, ó. X é igual a menos 3, que vai ser menor ou igual que o módulo de x. Quem é o módulo de x? É 3, ó. 3 é maior ou igual que menos 3, certo? Então, você tem também essa igualdade sempre. O módulo do número vai ser sempre maior ou igual que o número, certo? Então, isso segue direto, tá?
E mostra, aí vamos começar a fazer alguns exemplos, né? Ó, no primeiro exemplo, ele pede para a gente mostrar que o módulo ao quadrado é igual a x ao quadrado. Perfeito. Bem, observe, pessoal. Pela própria definição, se o x é positivo, então o módulo de x é x, certo? Própria definição. Se o x é positivo, o módulo de x é o próprio x, certo? Isso implica o quê? Quando eu levar aqui ao quadrado, eu levo aqui ao quadrado. Que o x, módulo de x quadrado é x quadrado. Então, para quando o x for positivo, já provamos essa igualdade. Agora vamos analisar o caso em que x é negativo. Se o x for negativo, pessoal, então pela propriedade lá, pela definição, o módulo de x é menos ele, certo? Então o módulo de x é menos ele. Essa é a definição de módulo. Aí quando eu levar aqui ao quadrado, eu elevo esse ao quadrado, né? Elevando ambos os membros aos quadrados. Então o módulo de x quadrado vai ser menos x quadrado. Só que a gente sabe que menos x quadrado é o próprio x ao quadrado, certo? Então novamente a gente ganha a igualdade. Portanto, a gente tem isso para qualquer x real. O módulo de x ao quadrado é exatamente o x quadrado, certo? E de onde você tem que, ó, se você extrair a raiz quadrada em ambos os membros, né? Aqui, então você tem que o módulo de x, né? Ou então elevando ambos os membros a 1 sobre 2, né? Então você tem que o módulo de x ele também pode ser definido dessa forma, tá? Como a raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é um pensamento natural, né? Por quê? Quando você eleva o x ao quadrado, você meio que torna esse número positivo, né? Então, não faz sentido você fazer isso daqui, ó. Porque aí o x poderia ser negativo e poderia ser positivo e negativo, certo? E aí não faria sentido, porque, por exemplo, se você corta isso lá, você tem que o módulo de x é igual a x, não é verdade, porque se o x for negativo, isso daqui seria menos x. Então, quando você eleva aqui ao quadrado, faz sentido essa definição, certo? Porque aí o x ao quadrado tornaria um número positivo sempre, e aí essa raiz quadrada estaria bem definida, certo? Perfeito. O módulo estaria bem definido. O exemplo 3, a gente pede para que a gente resolva a seguinte equação. O módulo de x igual a A, onde A é um número positivo dado. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Ó. O A ele é positivo, certo? Se o A é positivo e o módulo também é positivo, né? Porque ele é igual a A, certo? A gente já tira isso direto, né? A gente não está falando que o módulo de x é A e o A é positivo, então o módulo de x é positivo. Então, tu tem que A é positivo e o módulo de x é positivo. Logo, temos o seguinte, né? Isso daqui é verdade, o módulo de x é igual a A, se e somente se, isso aqui a gente lê se e somente se, tá? Esse símbolo. Ou seja, o que significa esse se e somente se, pessoal? Significa que, se isso for verdade, implica que isso daqui é verdade, certo? E se, ou seja, vale a ida e a volta. De certa forma, implica isso daqui, ó. X é igual a A, implica que o módulo de x quadrado é igual a A quadrado, tá? E aí, vale a volta, ou seja, x quadrado, se o módulo de x ao quadrado é igual a A quadrado, implica que o módulo de x é igual a A. Deu para entender esse somente se? É isso, ó, significa que ó, esse implica nesse e esse implica nesse. Ou seja, vai e volta, né? Não é uma implicação única, certo? Então, se você tomar isso como verdade, você consegue mostrar isso. E se você tomar esse como verdade, você consegue mostrar esse. Então, esse se somente se vale a ida e a volta, certo? Perfeito. Só para explicar isso daí, porque a gente está começando agora o nosso curso, pode ser que tenha algum aluno que não entenda. Então, ó, o módulo de x é A, se e somente se o módulo de x quadrado vai ser igual a A quadrado. O que eu estou usando aqui? O exemplo que a gente acabou de provar, certo? Perfeito. Só que a gente acabou de ver também, quer dizer, eu nem estou usando o exemplo que a gente acabou de provar, agora que eu vou usar. Aqui só estou usando propriedade mesmo, né? Tu tem uma igualdade, tu eleva aqui ao quadrado, eleva esse ao quadrado. Então, tu tem essa igualdade. Perfeito. Agora que eu vou usar a relação que a gente acabou de provar, né? Que o módulo de x ao quadrado é o x ao quadrado, né? Foi isso que a gente viu aqui, ó. O módulo de x ao quadrado é o x ao quadrado. Então, se e somente se vale essa igualdade.
Novamente, observe que todas as relações aqui são se e somente se, certo? Perfeito. E aí eu pego esse menos a e jogo para cá, se e somente, isso aqui é verdade, se e somente se, x quadrado menos a quadrada é igual a zero. Perfeito. E aí, pessoal, você tem a diferença de 2 quadrados. Aí eu peço para você recordar lá, né, nos cursos iniciais, de questão de fatoração, né? Ou seja, a diferença de 2 quadrados pode ser escrito como o produto da soma pela diferença desses dois números, certo? Então, ele pode ser escrito assim, ó, x menos a vezes x mais a, certo? Isso daqui é igual a zero. Observe que todas essas relações são se e somente se. Significa que dessa eu chego nessa. Certo? Perfeito. Se e somente se, aí vem outra propriedade, pessoal, que é uma propriedade, acho que deve estar no... Não sei se está nas propriedades do Guidorizi ou então em alguns dos exercícios iniciais do Guidorizi. Ele fala basicamente o seguinte, né? Se você tem o produto de dois números, né? Tem x e y igualado a zero, isso é verdade se e somente se ou x é zero ou y é igual a zero. Ou seja, para que o produto de dois números seja nulo, um dos dois tem que ser zero. Se você está multiplicando dois números cujos dois são diferentes de zero, é óbvio que o produto não vai dar zero, certo? Então, para que o produto seja nulo, um dos dois precisa ser zero. Então, uma vez que você tem que esse produto é igual a zero, isso é verdade se somente se x, o primeiro, é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Quem é que eu estou entendendo aqui como primeiro? É essa parcela. Quem é que eu estou entendendo como segundo? É essa parcela. Então, ou x menos a é igual a zero, ou x mais a é igual a zero. De onde, pessoal? Você vai tirar exatamente o seguinte. Se somente se, você passa o a para o outro lado, x é igual a ou x é igual a, jogando o a aqui para o outro lado, vem menos a. X é igual a menos a. Então, pessoal, o que a gente resolveu? Observe que aqui todas as relações são se e somente se. O que significa isso? Que isso é verdade se e somente se isso é verdade. Certo? Então, ó, o módulo de x é a se somente se x é a ou x é menos a. Essa é uma primeira propriedade de módulo muito interessante que a gente vai acabar usando sempre, tá? O módulo de x é a se somente se x é a ou x é menos a. Certo? Perfeito. Bem, pessoal, se esse a ele fosse negativo, essa equação aqui não tem solução, né? Porque o módulo é sempre um número positivo, então ela igualada a um número negativo não faz sentido, certo? Perfeito. Vamos fazer um outro exemplo que nos diz que é para a gente resolver essa equação aqui, ó. Claro, usando o exemplo anterior, né? Olha, 2x mais 1 igual a 3. Olha só o que está acontecendo. Eu estou igualando o módulo ao número. Olha, eu estou nesse caso. Estou igualando o módulo ao número. Só que nesse caso, quem é que está fazendo o papel desse x aqui dentro? Ou seja, é exatamente isso. Esse valor todo aqui, né? 2x mais 1. Ou seja, pela propriedade que a gente acabou de ver, o módulo de um número é igual a 3, se e somente se o quê? O que está dentro do módulo, que é o x, o que está dentro do módulo, nesse caso aqui é 2x mais 1, é igual a A, nesse caso aqui o A é 3, né? Ou o que está dentro do módulo é igual a menos esse número aqui, é igual a menos 3. Então, ó, por exemplo anterior, isso daqui é igual a 3, se somente se o que está dentro do módulo é 3, ou o que está dentro do módulo é menos 3. E aí você resolve essas duas equaçõezinhas simples aqui, né? Aqui você vai passar o 1 para cá, vem menos 1, então vai ficar 2x igual a 2, né? Aí passa 2 dividindo, vai ficar x igual a 1, certo? E aí, para cá, você tem que 2x mais 1 igual a menos 3, passa 1 para cá somando, subtraindo, vai ficar menos 4, passa 2 dividindo, vai ficar x igual a menos 4 dividido para 2, então x é igual a menos 2. Então, essa é a solução. E aí, pessoal, se você quiser verificar, você pode também, né? Verifica se é verdade mesmo. Por exemplo, se você pega esse x e substitui aqui, tem que valer essa igualdade. Por exemplo, se você substituir no lugar de x e 1, então ó, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3, né? O módulo de 3 é 3, porque ele é positivo. Então, vale a igualdade, certo? Se você substituir x igual a menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1, certo? Então, vai ficar menos 4 mais 1, que vai dar menos 3.
Só que o módulo de menos 3 é 3, certo? Então, ó, vale a igualdade novamente. Então, só para você não ficar com nenhuma dúvida, certo? Perfeito. Vamos lá. Então, ó, pessoal, vamos fazer um outro exemplo, exemplo 5. E ele nos diz que é para a gente eliminar o módulo, tá? Elimine o módulo. Bem, o primeiro é bem simples, né? Aqui, ó, módulo de menos 5 mais módulo de menos 2 mais módulo de 3, tá? Então, o módulo de menos 5, como o menos 5 é negativo, é o oposto dele, né? O simétrico dele, então vai ser 5. O módulo de menos 2 é o oposto dele porque ele é negativo, então vai ser 2. O módulo de 3 é ele mesmo porque ele é positivo. Então vai ficar 5 mais 2 mais 3 que dá 10, certo? No segundo caso, ó, aí a gente já tem uma... É um pouquinho diferente, né? Você tem que estudar o sinal, né? Vamos ter que estudar, igual como a gente fez para o estudo de inequações, a gente vai ter que estudar o sinal, né, dessa equação aqui, x menos 1, depois estudo o sinal de 2x menos 6, certo? 2x menos 6, a gente vai ter que estudar esses sinais, porque dependendo do sinal dessa equação aqui, de x menos 1, né? A gente vai ter a caracterização de que o módulo vai ser positivo, vai ser negativo, vai ser naquela região, tá? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente estuda o sinal de x menos 1, que é esse aqui, ó, x menos 1. Então, ó, vamos pegar x menos 1. Qual é a raiz dela? X menos 1 igualado a 0 nos dá x igual a 0, né? Então, como o x aqui é positivo, né? O a que é positivo é 1, então, ó, retinha aqui, né? Crescente. Para cá ela vai ser positiva, para cá negativa. Então, a gente tem esse sinal. A direita de 1 ela é positiva, a esquerda de 1 ela é negativa, certo? Agora vamos estudar o sinal de 2x menos 6, tá? 2x menos 6. Então, vamos lá. 2x menos 6, qual é a raiz dela? Então, 2x menos 6 igualado a 0 nos dá 2x igual a 0, igual a 6. Passa os 2 dividindo, nos dá x igual a 3, tá? Então, ó, aqui o valor de A também é positivo, reta crescente, então para cá ela é positiva, para cá ela é negativa, inclusive no menos 1 aqui, tá? Entre menos 1 e 3. Perfeito, pessoal. Agora vamos estudar o módulo, né? Ó, já deu para perceber que a gente vai ter esses três intervalos. Menor que 1, entre 1 e 3 e maior que 3, certo? Então, vamos fazer o estudo do módulo agora. Vamos estudar aqui em cima, né? Observe, se o x for menor de que 1, esse número aqui dá o quê, pessoal? Negativo. Então, se ele é negativo, o módulo dele é o quê? É menos ele, certo? Ó, então, se aqui ele é negativo, o módulo dele é menos ele. O módulo de x menos 1 é menos x menos 1, tá? Perfeito. Agora vamos estudar entre 1 e 3, tá? Vamos estudar aqui entre 1 e 3. 1 e 3. Ó, aqui, x menos 1 é positivo. Se ele é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Então, vai ser próprio x menos 1, certo? A direita de 3 também é positivo. Logo, o módulo dele é ele mesmo. Então, vai ser x menos 1. Perfeito? Agora, vamos estudar para essa outra daqui, ó. Vamos estudar para x menor de que 1. Bem, para x menor de que 1, 2x menos 6 é negativo, certo? Se ele é negativo, então o módulo de 2x menos 6 vai ser negativo, certo? Vai ser negativo. Vai ser negativo. Agora, vamos estudar entre 1 e 3. Novamente, aqui, ó, é negativo. Se é negativo, o módulo é menos ele. Menos 2x menos 6, certo? E para a direita de 3, no caso, o módulo de 2x menos 6 vai ser positivo, né? Ou seja, o 2x menos 6 vai ser positivo, logo o módulo do 2x menos 6 vai ser positivo, ou seja, vai ser ele mesmo, né? Vai ser ele mesmo. Perfeito? Então, agora, pessoal, ó, a gente já sabe o sinal desse e sabe o sinal desse. Agora, vamos fazer a soma, né? Aí é só somar aqui, no caso, esses dois, né? Então, a gente está somando. Então, ó, como vai ser dada essa soma aqui, ó? A soma do módulo de x menos 1 mais o módulo de 2x menos 6, tá? Então, ó,
Se o x for menor de que 1, então eu vou somar essas duas parcelas, né? Então, ó, tô somando menos x mais 1 aqui, ó, fazendo jogo de sinal, menos 2x mais 6, né? Já tô fazendo jogo de sinal aqui também. Então, ó, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Dá menos 3x mais 7, certo? Menos 3x mais 7, tá aqui. Então, o módulo dessa soma vai dar menos 3x mais 7 se o x for menor de que 1. E aqui, pessoal, ó, observe fazendo jogo de sinal aqui, isso aqui dá menos 2x mais 6, tá? Quando eu for somar esses dois, vai dar ó, x menos 2x menos x. 6 menos 1 dá 5. Então, dá menos x mais 5 nesse intervalo, certo? E aqui, pessoal, e aqui vai dar exatamente o seguinte, ó. 2x mais 2, quer dizer, 3x mais 2x, 3x. Menos 1 menos 6, menos 7. Então, dá 3x menos 7. Se x for maior do que 3. Então, pronto, pessoal. A gente já sabe agora, em resumo, que a soma do módulo de x menos 1 mais o módulo de 2x menos 6 vai ser menos 3x mais 7 se o x for menor de que 1, menos x mais 5 se o x estiver entre 1 e 3, e 3x menos 7 se o x for maior do que 3. Perfeito? Então, é isso que a gente... É interessante esses exemplos, tá? Aí o que eu deixo para vocês, a ideia é o seguinte, talvez venha nos exercícios, imagine que em vez disso fosse isso, né? X menos 1 dividido para módulo de 2x menos 6. Você vai ter que fazer esse estudo, certo? Você vai ter que fazer esse estudo. Nesse caso aqui, em vez de somar, eu teria que dividir um pelo outro, certo? Dividir um pelo outro. Perfeito? Então, ok. Bem, vamos supor agora que o R é positivo, exemplo 6, e queremos mostrar que o módulo de x é menor do que R se somente se x está entre menos R e R, tá? Perfeito, pessoal, vamos lá. Bem, pessoal, note que o módulo de x menor do que R é verdade se somente se tu eleva ao quadrado, né, em ambos os membros, a desigualdade ainda continua válida, tá? Uma vez que o R é positivo. Então, o módulo de x é menor do que R se somente se o módulo de x ao quadrado é menor do que R ao quadrado. Só que o módulo de x ao quadrado, a gente já viu que é x ao quadrado. Então, o módulo de x ao quadrado precisa ser menor do que R ao quadrado. E aí, você passa o R para cá, né? Então, vai ficar x quadrado menos R ao quadrado é menor do que 0, certo? Então, ó, isso daqui, ó, o que a gente já provou, que módulo de x é menor do que R se somente se a diferença desses dois quadrados é negativa. Só que a diferença de dois quadrados a gente pode escrever como o produto da soma pela diferença, dessa forma, eu já expliquei acima, e isso precisa ser negativo, certo? Perfeito. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? O módulo de x é menor do que R se somente se o produto desses dois números daqui da soma pela diferença é negativo. Eu vou deixar isso aqui e marcar como 1. Perfeito. Então, ó, agora eu vou provar, usando esse 1, que eu devo ter exatamente isso daqui que eu queria provar. Eu devo ter 2, tá? Como eu vou fazer isso? De fato, pessoal, se o x é maior ou igual que 0, então eu vou pegar dois casos. Eu vou pegar primeiro o caso em que x é positivo e depois o caso em que o x é negativo. Perfeito. Se o x é positivo, pessoal, então quanto é que vale x mais r? Ó, x mais r é positivo. Vocês concordam comigo? Por quê? O x não estou falando que é maior ou igual a 0. E o r, por hipótese, ele não já é maior do que 0. Está aqui, ó. Então, eu estou somando dois números positivos. Então, ele vai ser positivo. Isso aqui vai ser maior do que 0. Agora, se x mais r é maior do que 0, pessoal, observe bem. X mais r é maior do que 0. Para que isso aqui seja verdade, ó, eu tenho a multiplicação de um número positivo, tá? Okay? Esse aqui eu já sei que é positivo. Olha só. Eu já sei que esse é positivo. Então, para que isso aqui seja menor do que 0, pessoal, esse daqui poderia ser positivo também? Não, né? É óbvio que não, né? Porque se eu multiplico dois números positivos, dá positivo. Então, para que isso aqui seja verdade, observe que isso é menor do que isso e somente isso aqui acontece, tá? Então, para que isso aqui seja verdade, essa parcela aqui precisa ser o quê, pessoal?
menor de que zero, porque aí eu tenho a multiplicação de um número negativo com positivo que dá negativo, ou seja, dá menor do que zero. Perfeito? Então, ó, por 1, a gente precisa ter, uma vez que eu peguei x positivo, eu já sei que x mais r é positivo. X mais r é positivo. Se x mais r é positivo, para que isso aqui ocorra, x menos r tem que ser negativo, senão isso daqui não é menor de que zero, certo? Então, x menos r tem que ser menor de que zero. Isto é, o x é menor de que r, né? Passando para o outro lado aqui, menos r. Então, ó, observe que eu já provei esse lado da desigualdade, certo? No caso em que o x é positivo, o x precisa ser menor de que r. Agora, vamos considerar o caso em que o x é negativo. Olha, x é negativo. Se o r, a gente não tem por hipótese que r é positivo, então, o menos r é o quê? Negativo, né? Multiplicando por menos 1, inverte o sinal da desigualdade. Se o r é positivo, menos r é negativo. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou somando o x com o menos r, né? Uma vez que neste caso aqui eu estou tomando x negativo e menos r é negativo, então isso aqui é menor de que zero. Essa soma é menor de que zero. X menos r é negativa, certo? X menos r é negativa. Isso daqui eu já sei. Perfeito. Agora eu olho novamente para cá, para 1. Olha, se x menos r, agora eu sei que isso daqui é menor de que zero, para que esse produto ainda continue dando negativo, essa daqui tem que ser quanto? Qual é o sinal de x mais r, pessoal? Tem que ser positivo, certo? Por quê? Se ele fosse negativo, a multiplicação de um negativo por outro negativo daria positivo, não seria negativo. Mas se isso daqui for positivo, então tu tem a multiplicação do negativo por um positivo que dá negativo. E aí satisfaz isso daqui. Então, ó, neste caso, a gente tem que ter que x mais r precisa ser positivo. Então, se x mais r é positivo, isso implica que, jogando r para o outro lado, que x precisa ser maior de que menos r, certo? Aqui, ó, x é maior de que menos r. Ó, x maior de que menos r. E aí você prova o outro lado da desigualdade que você queria, né? Que é esse daqui, x maior de que menos r. Então, pessoal, o módulo de x é menor ou igual que r, né? É menor ou igual que r. Se somente se isso daqui acontece, e se somente se o x está entre menos r e r. Perfeito? Perfeito. Vamos resolver esses dois exemplos rápido? Vamos. O módulo de x é menor de que 5, pela propriedade, se somente se o x está entre menos 5 e 5. Então, para qualquer x que tu pega entre menos 5 e 5, o módulo é menor de que 5, certo? Você pode fazer o teste aí. Agora, vamos ver esse daqui, ó. O módulo de 3x menos 1 é menor de que 8, se somente se o quê, pessoal? A gente acabou de ver. O que está dentro, né? Ó, o que está dentro aqui é menor entre esse e menos esse, tá? Está entre esse e menos esse. Então, o que está dentro está entre 8, né, que é esse daqui, e menos 8. E aí você resolve, né? Você resolve esse problema aí. Por exemplo, o seu objetivo é isolar o x, né? Então, ó, para mim isolar o x, eu somo 1 em ambos os membros. Quando eu somar 1, aqui vai ficar, ó, menos 1 que já estava, mais 1 dá 0, né? Cancela. Aí eu estou somando 1 aqui, então vai ficar menos 8 mais 1 dá menos 7. Aí eu somo 1 aqui, então vai ficar 9, 8 mais 1 dá 9, certo? Agora eu passo 3 dividindo. Então eu vou dividir tudo por 3. Divido aqui por 3, divido aqui por 3, divido aqui por 3. Na verdade, eu estou multiplicando por 1/3 ambos os membros da desigualdade, certo? Ok, mas se eu multiplico por um número que é maior do que zero, o sinal não altera, por isso que não alterou. E aí aqui, ó, meio que você cancela 3 com 3, fica que x é maior do que menos 7 sobre 3 e x é menor do que 3, tá? Essa é a solução. Perfeito, pessoal. Uma outra propriedade que segue dessa, né, é essa diferença aqui que a gente vai usar muito limite, né? O módulo de x menos p é menor do que r, quando r é positivo, se somente se o quê, pessoal?
Bem, eu quero eliminar esse módulo, na verdade, né? Bem, observe que o módulo de x menos p é menor do que r, pelo nosso próprio exemplo que a gente viu acima, né? É quando o que está dentro está entre esse e menos esse. Então, o módulo de x menos p, que é o que está aqui dentro, é maior do que menos r e menor do que r, certo? Perfeito. Se somente se, aí eu faço um procedimento parecido com o que eu fiz no exercício, né? Soma p em ambos os membros. Eu vou somar p aqui, então aqui vai ficar, ó, p mais p, quer dizer, p menos p, então dá só o x, né? Aí eu estou somando p aqui e vou somar p aqui. Então, quando tu soma ambos os membros em ambos os membros a mesma coisa em ambos os membros da desigualdade, você não altera nada, tá? Então, ó, aqui vai ficar, ó, p menos r, aqui fica só p, só x, né? Porque esse p aqui cancela com esse, e aqui você fica com p mais r, certo? P mais r. Então, ó, o módulo de x menos p é menor do que r se somente se o x está entre p menos r e p mais r, tá? Temos essa propriedade. E o 8, pessoal, é que também eu posso tirar aqui uma outra propriedade importante, que o módulo do produto de dois números é o produto dos módulos, tá? Como você vê isso daí, pessoal? É fácil, né? De fato, pessoal, observe. O módulo do produto entre x e y ao quadrado, a gente já viu que o quadrado do módulo é o quadrado do número que está aqui dentro, né? A gente viu nas propriedades anteriores aí acima. Então, ó, a gente tem que o módulo ao quadrado vai ser o próprio x e y ao quadrado. Só que a gente sabe que propriedade de potência, né? Que quando tu tem a potência de um produto, né? É o produto das potências aqui, né? Então, você meio que distribui esse quadrado aqui tanto por x quanto por y. Então, é x quadrado e y ao quadrado. Aí eu uso novamente a própria ideia da própria definição que eu tinha anteriormente, né? Que a gente sabe que x ao quadrado, na verdade, é o módulo de x ao quadrado, certo? E o y ao quadrado é o módulo de y ao quadrado. É a propriedade lá, né? Que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. A gente viu anteriormente. Certo? Eu uso novamente a propriedade que eu estava usando aqui. Perfeito. Só que isso aqui está ao quadrado, eu uso propriedade de potência, né? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui o módulo de x e o módulo de y, e isso tudo elevado ao quadrado. Porque se eu fosse fazer e fosse distribuir, eu distribuía para esse e para esse, né? Voltava para cá, certo? Perfeito. Então, é isso ao quadrado. De onde eu posso levar ambos os membros à raiz quadrada, ou então levar tudo a 1 sobre 2, ambos os membros a 1 sobre 2, e eu cancelo esse quadrado com esse daqui, e tenho simplesmente que o módulo de xy é igual ao módulo de x módulo de y, tá? E umas outras propriedades que temos lá, pessoal, que elas são bem conhecidas, que eu não vou demonstrar, mas eu vou comentar, né? Essa propriedade aqui é uma propriedade muito conhecida, que ela é chamada de desigualdade triangular, tá? Desigualdade do triângulo, né? Desigualdade triangular. Na verdade, é conhecida como primeira desigualdade triangular, tá? E essa daqui é o que a gente chama de segunda desigualdade triangular, tá? Ou seja, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, tá? E a soma aqui, o módulo da diferença dos módulos é menor ou igual que o módulo da diferença, tá? Então, essa aqui é a segunda desigualdade triangular. Então, temos essas duas propriedades aí. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, né? Essa é uma propriedade, é uma aula muito interessante, porque a gente vai trabalhar com módulo no decorrer do nosso curso. E é importante que vocês entendam todas essas propriedades, tá? Bons estudos!